paz do Senhor, queridos. Que prazer a sua companhia. Estamos aqui mais uma semana, hoje para comentar um pouquinho da lição de número 12, né? Mas deixa eu relembrar aqui a sua memória. Semana passada nós comentamos um pouquinho sobre a realidade bíblica do inferno. Estivemos aqui com a presença marcante da irmã Jéssica e a irmã Sara, né? E foi uma aula muito gratificante. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a bendita esperança, a marca do cristão, a lição de número 12. Mas para comentar essa aula aqui, hoje nós temos aqui a presença ilustre do meu irmão Marcelo. Amém. Obrigado pela sua cooperação também conosco aqui, viu? Amém, muito obrigado. Eu que agradeço. Amém, que só o Senhor para retribuir o tamanho esforço para estar aqui juntamente conosco. E a sua presença, como eu tenho falado inúmeras das vezes, né, tem sido de muita e fundamental importância para nós aqui. Sem a sua presença, não faz sentido nós estarmos aqui. Concorda comigo, Marcelo? Sim, sem dúvida. Amém. Queridos, a bendita esperança, a marca do cristão, lição de número 12. Eu já falei duas vezes, né, o nome do nosso evangelista, irmão Marcelo, mas agora eu vou pedir para ele fazer a sua apresentação, bem calmamente, irmão, fica à vontade. Amém. Bem, paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui, juntamente com o Eduardo, Amém. Toda a equipe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tendo a responsabilidade de estudarmos a palavra de Deus juntos, né? Isso. Eu digo que eu não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para compartilhar. E compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado e também absorver aquilo que o Senhor tem ensinado aos outros irmãos. No caso, o Senhor, aqui perto de mim, para nós estudarmos juntos a lição, é um privilégio muito grande. Eu sirvo a Deus aqui no Ministério Taubaté, na Igreja do Parque Três Marias 1. Há 25 anos, faço parte da mesma igreja desde minha conversão. E ali sirvo a Deus como evangelista, aprendi muita coisa e tenho aprendido bastante coisa. E hoje sirvo a Deus também na Escola Bíblica Dominical, ali juntamente com os nossos amados professores. Sou pai de duas lindas, poderia falar meninas, mas são moças já, né? A Beatriz e Letícia, casado com a irmã Thaís também, a serva de Deus, que tem me ajudado em tudo na minha vida. O Senhor só tem me abençoado, então para mim é uma satisfação estar aqui hoje. Amém. Que maravilhas, né, querido? Tá vendo só? Esse é o nosso evangelista e coordenador de EBD, irmão Marcelo. Vai ser muito gratificante esse período. Nós vamos estar aqui em comunhão para tentar auxiliar você, professor de EBD, coordenador de EBD, com os nossos estudos aqui. Antes de nós adentrarmos na temática de hoje, já vou pedir um grande favor para você. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Já ative também aí o sininho para você receber as notificações. Quando tiver alguma postagem nova aí, você já vai receber em primeira mão. E se possível também, compartilhe essa nossa videoaula aqui com os seus contatos. Eu costumo falar, irmão Marcelo, que você compartilhando a nossa lição, você vai ser um canal de bênção para abençoar outras vidas e famílias. Exatamente. Amém? Então eu queria poder contar com o seu compartilhar das nossas lições aí. Irmão Marcelo, vamos entrar na temática aqui? Vamos lá. Que maravilha, né? O textuário da nossa lição, amados, ele vai nos dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra lá em Tito, seu capítulo de número 2, versículo de número 13. E a verdade prática, meus amados, ela menciona da seguinte maneira: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Bom, Marcelo, não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se fosse algo a acrescentar aqui, pode ficar à vontade. Na verdade, a verdade prática, ela vem, na verdade, explicar o textuário, né? Isso. Nós olhamos lá, quando nós temos aqui na nossa revista o textuário, a verdade prática, ela vem dar uma ênfase, uma forma prática para o entendimento do leitor, do estudante da palavra de Deus, a respeito desse textuário. Então, a verdade prática está nos apontando os elementos e tudo aquilo que nós vamos estudar a respeito dessa lição de hoje. Que maravilha, né, querido? Está vendo só? Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein? Então, eu costumo falar muito, Marcelo. Você que está do outro lado da telinha aí, ó, se acomode-se bem na sua poltrona. Que através da vida do evangelista irmão Marcelo, professor e coordenador de EBD ali do Parque Três Marias 1, vai vir grande bênção para a sua vida. A congregação do Parque Três Marias 1 hoje pastoreada pelo nosso pastor Márcio Rocha, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Ele está lá ainda, firme e forte. Continua lá conosco. Glória a Deus. Leva o nosso abraço para o nosso pastor Márcio ali. Sim. E já ele vai estar aqui conosco. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, talvez você ouça nos falar aí repetidas vezes
A palavra-chave da nossa temática aqui é a esperança. Então, talvez nós possamos aí repetir essa palavrinha por algumas vezes aqui. Não se assuste não, não se espante. Não estamos fugindo da temática, não. É porque é a palavra-chave da nossa videoaula. Irmão Marcelo, aqui o primeiro tópico ele vem para nós, para onde aponta a esperança do cristão. Aí ele vem com 3 subtópicos, mas o senhor pode ficar à vontade para trabalhar Sim, da é melhor maneira que o senhor quiser. importante lembrar dessa lição, que ela vai falar a respeito desses 3 subtópicos, né? E esse primeiro tópico da lição, ele vai mostrar para nós a respeito o objetivo dela é mostrar exatamente o alvo da esperança cristã. Correto. Então, para onde aponta essa esperança? Para onde ela vai nortear? Se nós olharmos aí no primeiro subtópico, vai falar sobre a esperança cristã. Essa esperança cristã, ela aconteceu quando? Ela aconteceu quando nós aceitamos a Jesus. Então, aceitando Jesus, nós adquirimos essa esperança através da fé. E pela palavra de Deus, vai falar também que esta esperança, ela é favorável e confiante, que se fundamenta naquilo que não se vê. Isso. E ela aponta para onde? Para o futuro. Então, ela já está dizendo aí para nós. E é importante dizer que Paulo, ele vai falar algo que é muito importante e relevante, que do ponto de vista bíblico, essa esperança apontada para o futuro é uma esperança que a definição dela significa confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Ou seja, é algo que está além daquilo que eu vejo, mas eu aguardo ardentemente que aquilo se cumpra na minha vida. Correto. Então, está apontando para um futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Correto. Claro, daqui a 5 minutos estaremos aqui ainda abordando o tema da lição. Mas, e depois? Eu não tenho esse conhecimento, mas Deus tem. E a palavra de Deus nos aponta para essa esperança, para algo que está lá no futuro, aguardando a nós, a Igreja de Cristo. Amém. Queridos, eu vou correr um pouquinho aqui em cima da revista, porque o irmão Marcelo, ele preparou um material excelente. E eu quero trabalhar um pouquinho com ele em cima desse material também. Então aqui nós vamos dar uma corridinha aqui em cima da revista. Irmão Marcelo, ele coloca no subtópico 2 aqui, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O que nós poderíamos comentar sobre isso? Interessante aqui que o apóstolo Paulo ele destaca 8 tipos de esperança. 8. Dentre essas 8 tipos de esperança que o apóstolo Paulo destaca aqui, algumas dessas esperanças já se cumpriram. Isso. Outras não. Como assim a esperança já se cumpriu? Foram promessas proferidas lá na antiguidade e que os nossos profetas, os nossos homens de Deus naquela época aguardavam o cumprimento delas e essas promessas se cumpriram ao longo da história. Nós hoje estamos abordando a respeito da nossa esperança futura. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai falar dentro desse contexto aqui do tópico 2, ele vai falar sobre a esperança na ressurreição dos mortos com Cristo, ele fala também sobre a esperança do cumprimento da promessa, ele fala a esperança da justiça, a esperança do evangelho. Essa esperança do evangelho é bem notória aqui, que ele vai falar a respeito dessa esperança que o evangelho promoveu em nossa vida através da palavra de Deus, é que hoje nós temos esperança para as coisas futuras. Correto. E também nos faz entender que houve uma promessa no passado e que aquele povo do passado aguardou por certo tempo que aquela promessa se cumprisse. E para que eles aguardassem, eles deveriam ter esperança. E tendo esperança, eles viram essas promessas se cumprindo. Então, mas a mais relevante aqui do tema central desta lição é a última que ele escreve aqui, que é a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior promessa que a igreja tem, além do arrebatamento, mas essa é a maior promessa mesmo, onde a glória de Deus ela volta para a igreja do Senhor. Isso é algo fenomenal, algo fantástico. Então fica aí a dica para os professores trabalharem bastante a respeito disso, dessas 8 exemplos, ou 8 tipos de esperança que ele vai abordar nesse tema. Irmão Marcelo, vamos comentar também aqui um pouquinho sobre esse terceiro subtópico aqui, Deus, o autor da nossa esperança. Ok. Interessante nesse tópico aqui, que ele vai falar, esse subtópico, que a nossa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. Significa o quê? Eu só tenho essa esperança no futuro, na volta de Jesus, no aparecimento, na glória de Deus voltando para este povo, a partir do momento que eu tenho contato com as Escrituras Sagradas. E tendo esse contato com as Escrituras Sagradas, isso por meio da fé. E a palavra de Deus vai falar assim, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Correto.
Então, se a pessoa não tem fé em Cristo, não se converte a Cristo e não vai ler as Escrituras, essa pessoa, é bem provável que ela vai ter dificuldade para ter essa compreensão que Deus é o autor da nossa esperança. Porém, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro. Em Romanos, no capítulo 15, verso 13, é apenas a palavra de Deus aqui para poder afirmar para nós aquilo que nós estamos estudando, Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim o texto sagrado: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, ou alegria, e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, o que o autor está dizendo aqui é exatamente que esse Deus da esperança, ele vai nos encher de alegria e de paz, onde? Na nossa crença. Crença em quem? Em Jesus Cristo. E isso vai fazer com que nós venhamos a transbordar ou abundar dessa esperança pela presença do Espírito Santo que está em nós. Então não é apenas uma questão de leitura bíblica. Ah, vou fazer uma leitura bíblica. Não, é uma leitura bíblica pautada na crença em Jesus e também na esperança e na submissão do Espírito Santo para te capacitar nessa compreensão. Amém. Então, esse Deus da nossa esperança, exatamente é Ele que nos promoveu isso através da nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que muitas das vezes eu costumo falar no Marcelo, quando nós vamos fazer uma leitura bíblica, ou, pelo menor que seja, vamos ler apenas um versículo bíblico. Mas eu sempre aconselho aquele irmão, aquela irmã, antes de você fazer essa leitura bíblica, desse menor versículo, porque seja, faça uma oração antes. Sim. Peça a presença do Espírito Santo também de você, para que ele venha te capacitar, para que você possa assim entender. Que muitas vezes nós estamos tão atarefados com os afazeres do nosso dia a dia, ou os dissabores, como a lição vem tratar, né? Alguma coisa que aconteceu, que, sei lá, atrapalhou aquele momento nosso. Nós vamos pegar agora e ler aquele versículo, ler a palavra do Senhor Jesus. E muitas vezes nós lemos de qualquer maneira, nós não nos preparamos para isso. Não convidamos a pessoa bem do Espírito Santo para estar também conosco, para trazer o real discernimento. O senhor conhece hoje os sistemas de ensino que nós temos, né? Vários. Temos vários. Vamos usar aí, o presencial e o EAD. O presencial, ele é muito bom porque você tem a figura do professor ali. Correto. Então, qualquer dúvida, o professor está ali na sua frente, ele vai tirar a sua dúvida. O EAD, não, você vai ter que mandar um e-mail, vai ter que mandar algum comunicado. Depois de alguns dias, talvez, esse professor vai ver a sua pergunta e vai responder para você. Isso. Então, como é complicado nós estudarmos a Bíblia sem a presença do Espírito Santo? E como que eu invoco a presença do Espírito Santo? Oração. Amém. Exatamente como o senhor falou. Que maravilha. Irmão Marcelo, vamos pegar esse material que o senhor me enviou aqui em PDF, vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. O senhor colocou aqui, vivendo uma esperança cristã. Sim. O retorno iminente do noivo. Ok. Por que o retorno iminente? A Bíblia fala que o Senhor está à porta. É um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Só que ele não deixou nenhum tipo de rastro ou de pista para que o ser humano pudesse compreender ou fazer uma matemática e falar assim, ó, tal data ele vem. Não. O Senhor Jesus falou assim, fique esperto, ou seja, fique vigiando, cuide da sua vida e aguarde que a qualquer momento eu vou voltar. Só que ele fala lá na sua palavra, através para os seus discípulos, ele usa até a expressão semelhante a um ladrão. Ninguém fica esperando um ladrão chegar. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você está tranquilo, de repente, opa, fui furtado, fui roubado. Por quê? Alguém entrou e pegou. Foi de repente, foi algo repentino. Então, essa nossa bendita esperança está exatamente nisso, aguardando Jesus para quando? Para hoje, para agora. Então, o crente ele precisa ter essa bendita esperança e essa convicção que a qualquer momento o noivo vem. Amém. E quando o senhor coloca aqui, Paulo aconselha aos colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Uhum. Por quê? Olha só, Paulo fala com Colossenses, isso a uma determinada data lá atrás, no passado. Trazendo para o dia de hoje, será que nós conseguimos pensar todo momento no céu, nas coisas bíblicas, ou nós estamos atarefados no nosso dia a dia? Nós estamos atarefados, porque Deus nos deu vida e para viver essa vida. Porém,
viver essa vida para a glória de Deus, não se esquecendo dos princípios bíblicos. O homem, eu, o senhor, as moças, todos nós temos deveres e responsabilidades. Correto. Nós temos, e nós precisamos exercer isso com muita maestria e com muita singularidade também, e fazer com que aquilo enalteça o nome do Senhor. Porém, isso não pode estar acima da nossa fé, da nossa convicção e da nossa esperança para o retorno de Cristo. Correto. Por quê? Porque se os nossos olhos ficarem focados somente nisso, irmão Eduardo, sabe o que vai acontecer? Quando as coisas não dão certo, o que nós fazemos? Desanimamos, ficamos tristes, aborrecidos, murmuramos. Então, o que essa lição ela vem promover para nós é um ensinamento que existe algo acima de tudo isso, além de tudo isso. E Paulo começou a aconselhar. Paulo não determinou. Não. Paulo estava dando conselhos ao povo da igreja de Colossos para que eles pudessem fazer o quê? Pensar nas coisas de cima. E é hoje isso o papel da Bíblia. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos aconselha. Há um provérbio popular que fala assim, que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas a Bíblia ela faz isso de graça por nós. E se a gente for sábio o suficiente para ouvir, meditando nos conselhos bíblicos, nós vamos ver que apesar das intempéries da vida, isso não vai fazer nenhuma diferença em nós, porque se nós verdadeiramente aguardamos algo maior em Deus, conforme a palavra de Deus registra. Que maravilha, né? E quando o senhor coloca aqui a expectativa do arrebatamento? Essa aí é uma coisa fenomenal. Por que expectativa do arrebatamento? A Bíblia fala que arrebatamento é ser tirado com força ou repentinamente. Vem aqui, puxou, acabou. Nós temos tantas expectativas na nossa vida terrena. Exemplo, quando eu era menino, quando eu fizer 18 anos, eu vou estar no exército. Veio aos 18 anos, eu não servi o exército. Eu me casei aos 18 anos. Outros depois, a expectativa de um trabalho, de um bom trabalho, de uma promoção, de um estudo. Mas uma das coisas que eu fico olhando para a minha vida hoje, algo que eu me lembro a respeito dessa expectativa forte, foi quando eu fui me casar. Eu era apenas ainda um menino, achando que era um homem, 18 anos. Um jovem, né? Eu era um jovem, mas achava que já era um homem formado e não era. Hoje eu tenho essa maturidade de discernir isso, mas antes não. Mas eu vi quanto foi penoso, difícil. Porém, eu tive que trabalhar para que aquilo acontecesse. Eu não simplesmente cruzei o braço e falei assim, Deus vai me dar tudo. Não, eu fui em busca daquela expectativa. E do meu casamento, tanto eu como a minha noiva. Trabalhamos, confiamos em Deus e colocamos tudo na mão de Deus. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor fez por nós. Amém. Chegou o grande dia. É aquele dia que todo mundo fica entusiasmado. Chegou o dia. Só que nós tínhamos uma data definida para que aquilo acontecesse. Correto. Agora, o que a Bíblia vai falar para nós a respeito dessa expectativa do arrebatamento, que ela tem que ser algo assim, olha, pode acontecer agora. Mas eu vou estar dormindo, vou estar cansado. E daí? Deus pode te levar naquele momento. Se você estiver nele, você vai embora para o céu. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Irmão, é necessário nós entendermos que a nossa vida aqui na Terra é muito breve. A Bíblia vai falar que parece um vapor d'água. Correto. Então, o que acontece na nossa vida? Nós podemos fazer planos, sim, mas nós precisamos entender que existe um plano muito maior sobre a nossa vida, que é Cristo Jesus vir buscar o seu povo, e que eu e você fazemos parte pela misericórdia e a graça dele. Em outras palavras, devemos estar prontos para a volta de Jesus, acima de qualquer expectativa ou plano humano que nós façamos aqui. Correto. E a todo momento. Todo momento. Não é eu vou estar pronto amanhã, não. É a todo momento. Hoje ou agora. Irmão Marcelo, o senhor colocou aqui a bem-aventurança, a esperança do crente. Sim. Essa bem-aventurança aqui, eu vou explicar aqui direitinho, aqui, conforme está no slide. Diz assim, Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa ser contínua, essa esperança na igreja na atualidade. Lembra da igreja primitiva? É interessante que o autor de Atos ele vai fazer questão de escrever aquilo para mostrar o exemplo de uma igreja fundamentada em Cristo, na palavra de Cristo. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava aguardando a promessa se cumprir.
Porque naqueles dias, para a igreja primitiva, cumpriu-se uma promessa lá do passado, a descida do Espírito Santo. Então, para eles, receberam agora o Espírito Santo, então Jesus morreu, veio, ressuscitou, ficou 40 dias conosco, foi assunto aos céus. Então, pode ser que ele retorne rapidinho para cá. Pode ser que ele volte agora. E o povo daquela igreja fazia todas as coisas que faziam para a glória de Deus. E a Bíblia é tremenda, que ela fala assim, em cada alma havia temor. Em cada alma. Ela não estava falando que a alma da liderança havia temor. Está falando no conjunto. No conjunto, no coletivo. Irmão, isso é tremendo, irmão. Então, essa bem-aventurança do crente, eu não posso ter a minha esperança pautada quando eu vejo se o meu pastor está sendo avivado ou não, ou se ele está avivado ou não. Essa esperança tem que estar vibrando dentro de mim, porque eu sou parte da igreja de Cristo. Eu não posso esperar uma igreja avivada para eu estar avivado, né? Eles têm que estar todo momento avivados. O senhor colocou aqui uma pergunta, né? Você anseia pelo arrebatamento da igreja. Sim. Essa esperança permanece em seu coração? Eu achei muito interessante isso daqui. Por que que eu coloquei isso aqui? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, para eu poder ver. É uma pergunta que eu coloquei, e essa pergunta nós precisamos fazer para nós mesmos. Vamos refletir ali no Todo dia. Todo dia. Todo dia, porque a circunstância da vida terrena que a gente vive, ela é muito complexa e ela é muito desgastante. São tantos problemas, tantas adversidades, tantos aborrecimentos. Há um dia que você levanta da cama e fala assim, não, hoje é o dia da vitória. Mas você já levanta, já praticamente, já batendo com o dedinho na quina da cama, e já começa tudo atrapalhado, aí os negócios não dão certo, nada dá certo, e a gente foca o nosso problema para a situação da realidade terrena. E aquele dia a gente azeda. A gente fala assim, meu Deus, que dia que é esse? Aí vem a murmuração. Ah, não deveria nem ter levantado. Mas será que aquele dia não pode ser o dia que Jesus venha? Então basta eu pensar no quê? Se eu anseio verdadeiramente isso, ou se eu estou acostumado demais com as coisas da terra. Nós precisamos também tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, né, as situações elas se apresentam, acontecem sobre as nossas vidas para ofuscar o brilho de Jesus sobre nós. Sim. Porque o inimigo ele não vai trabalhar com a vida daquele que não está fazendo, aquele que está parado. Ah, não. Ele não vai lutar contra aquele. Mas quando nós estamos trabalhando, tentando ser melhor, as coisas acontecem para ofuscar isso. E daí, por isso que eu achei interessante essa pergunta que o senhor colocou aqui, se você anseia pelo arrebatamento da igreja, essa esperança ela permanece em seu coração hoje. Pegando esse gancho que o senhor comentou, eu faço uma outra pergunta. Será que os irmãos da igreja primitiva não tinham problemas? Será que estava tudo na bênção mesmo? Só glória? Quando a gente olha a nossa volta, né? Às vezes a nossa vida ela vai bem. Sim. Nossa família está bem, o trabalho está tudo fluindo bem, a vida conjugal está uma maravilha, a vida paternal, mas a gente olha as circunstâncias à nossa volta. E isso tenta nos ofuscar. Sim. E aí onde nós podemos pegar como um alerta, acredito eu. Aí já vem a memória de Pedro, porque Pedro ele andou sobre as águas. Porque ele estava focado em olhar a pessoa de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ele perdeu o foco daquela visão, que ele começou a olhar para a sua volta, foi o momento que ele começou a naufragar. E muitas das vezes, as coisas seculares acontecem quando nós perdemos o foco, nós perdemos o nosso rumo, o nosso norte no olhar, então nós começamos a enxergar as coisas para nos sufocar, para nos desanimar, querer retroceder, querer parar. E a questão é essa. Por quê? Quando nós estamos, onde nós estamos com o nosso olho? Onde está o nosso tesouro? Onde tiver o nosso tesouro, está o nosso coração. O tesouro da igreja primitiva estava na volta, no retorno de Jesus. Irmão, eles estavam sendo perseguidos. Muitos deles presos, torturados. E no dia seguinte, vamos reunir, vamos dar glória a Deus e vamos continuar servindo a Jesus.
Não vamos parar, né? Não vamos parar. Que coisa, para o nosso entendimento desse século, é algo absurdo, irmão. É algo absurdo para muitos crentes, porque se as coisas não vão bem da forma que ele planejou, da forma que ele orou, porque há um grande problema aí também, que nós achamos que o fato de eu orar e a minha fé vai mover a Deus em tudo, esquecendo da soberania de Deus. Deus é soberano em tudo. A minha fé chama, sim, a existência de Deus. Quer que eu exerça a minha fé, porém, debaixo da soberania de Deus. Isso. Então, existem esses momentos que também nós não entendemos que são momentos pedagógicos, onde Deus está nos ensinando a amadurecer, a criarmos algumas raízes, a também desenvolvermos maturidade para a gente poder fazer com excelência o trabalho que Deus promoveu às nossas mãos para fazer. Então, tudo isso tem as suas vantagens. Então, essa questão de ter essa esperança permanente em nosso coração, ela não vai não deixar com que as adversidades venham nos abater. Seguindo um pouquinho mais adiante, o senhor colocou o que norteia a esperança. Isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu criei um pouquinho esse contexto aqui de falando da nossa vida, né? Falando de Pedro, que ele estava com os olhos focados em Cristo, porque eu já estou com material em mão, daí eu estava já pensando nisso daqui. O que norteia a esperança? Primeira coisa, paciência. Paciência. Hoje todo mundo é muito impaciente. Muito. Todo mundo. Eu. Então, se nós tivermos paciência, nós vamos cultivar essa esperança. Só que essa paciência, ela tem que ser também movida de uma ação. Eu tenho que ter não somente uma paciência, dizer, não, estou esperando em Deus. Não, eu preciso também agir em prol disso, para que isso aconteça. É claro que eu não vou trazer a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, a minha motivação é resgatar almas que não têm essa esperança como eu, para que essas pessoas também venham usufruir dessa bendita esperança do cristão. O que eu coloquei no material aqui, dizendo a respeito que a ansiedade, ela nos impede de viver o hoje. E, consequentemente, ela bloqueia a nossa esperança no futuro. Correto. Tiago vai falar a respeito de ansiedade. Isso. Então, não é um assunto atual, é um assunto que é algo que acontece há muito tempo. Essa crise de ansiedade. Por quê? Isso é inerente do ser humano. Então, o ser humano ele precisa ter equilíbrio em relação a essas ânsias da vida. E a ansiedade é algo que só acontece em nossa vida por um problema do futuro. Ou seja, qual é a doença da ansiedade? A doença da ansiedade ela é algo que eu estou preocupado com o meu futuro. E qual é o controle que eu tenho desse futuro? Muitas vezes nós queremos resolver os problemas do futuro no hoje, né? Ele nem aconteceu, eu estou tentando resolver ele. Então, isso é um absurdo. Então, este futuro, o que acontece? Ele está determinado. Ele está determinado por quem? Por Deus. É nisso que nós precisamos descansar o nosso coração. Deus já preparou tudo. E se tudo está preparado por Deus, nós, como os filhos dele, precisamos descansar nele. Como? Paciência, controle da ansiedade e perseverança no caminho do céu. Que maravilha, né? Aqui o senhor colocou alguns exemplos. Sim. Nós não vamos conseguir trabalhar todos aqui, mas todo o material vai estar em anexo na nossa videoaula, como eu já bem disse, né? Mas o senhor colocou alguns exemplos aqui de homens e mulheres que perseveraram e foram triunfantes através da bondade do Senhor. Vamos começar com Jó. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Jó aqui. Vamos falar um pouquinho de Jó. É interessante falar um pouco de Jó, porque as pessoas pegam o livro de Jó e acham, algumas pessoas por má interpretação, acham que é um livro de vitimismo. Jó não foi vítima. Quando eu estava fazendo teologia, um professor nosso, ele falou assim para nós, vocês acham que Jó era verdadeiramente bonzinho? E criou aquele clímax na sala de aula. Não, Jó é bonzinho, sim. Deus falou que Jó era um homem bom e justo. Não, tudo bem, bom e justo. Não falou que ele era bonzinho. Ele era um homem bom e reto diante dos olhos de Deus. Porém, Jó tinha suas dificuldades. Naquele tratamento onde Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, aliás, tocar nos bens de Jó, porém não na vida de Jó, corrigindo aqui minha fala, o que Deus permitiu? Para que Jó também fosse tratado em relações que ele tinha dessas dificuldades, da compreensão da maneira que Deus cuida do ser humano. Irmão,
É fácil falar, Jó ou a mulher de Jó. A mulher de Jó amaldiçoa, fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, a mulher ficou louca. Para nós falarmos isso para aquela mulher hoje é muito fácil. Só que aquela mulher não tinha 66 livros da Bíblia na cabeceira da cama dela, nem escola bíblica dominical, nem um pastor ensinando para ela esses princípios. Ela estava aprendendo esses princípios junto com o seu marido, no relacionamento com Deus, e era bem diferente do que é hoje. Agora nós temos o manual da vida, que é a palavra de Deus. Temos todos os recursos para a gente não fazer tal coisa. E nós fazemos coisas piores. E mesmo assim ainda fazemos, né? Fazemos piores. Então, o que acontece aqui é que Jó, apesar de toda dessa dura provação que ele passou, algo que é extraordinário na vida de Jó, que quando ele chega naquele momento onde as chagas pegam ele, em vez de reclamar, ele faz uma adoração ao Senhor. Ele diz assim, eu vim nu, eu vou voltar nu. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, eu vim sem nada, foi o Senhor que me deu, e se o Senhor quiser tirar, que leve, mas o Senhor seja bendito em todas as coisas. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai falar lá para a igreja de Filipenses, falando assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, pessoas, por mal interpretação da palavra, por não fazer uma hermenêutica corretamente do texto, vão lá e vão falar assim, não, eu posso tudo. O que Paulo está falando ali, que ele podia tanto ter as coisas boas na vida, quanto as coisas ruins na vida. Mas em todas as coisas, Deus estava fortalecendo ele. Ele era triunfante, né? Ele era triunfante. Vamos correr aqui um pouquinho. O senhor colocou José, Sim. um sonhador perseverante. Como nós estamos falando aqui, a marca do cristão, né? Esse daqui é tremendo. José. Ele é interessante, José, que era um jovem sonhador. E quantos de nós também não somos jovens sonhadores? Ele foi contar o seu sonho para os seus irmãos por ciúme, e a história vai desenrolar que José depois foi vendido, depois como escravo, ficou preso lá, depois saiu da prisão. Quando sai da prisão, achando que ia se dar bem, de repente uma outra armadilha para ele, a mulher de Faraó acusa ele de violência, e enfim, José passa por todo aquele processo. Primeiro, a renúncia da própria família. Fico imaginando isso para um ser humano. Meus irmãos me venderam. Ninguém gosta de mim em casa. E depois tem aquela reviravolta na vida de José. E José começa a entender que Deus tinha um plano na vida dele para a redenção do povo dele. Não era exatamente da família de José, mas do povo dele, a qual a família de José também pertencia. Se José perde a esperança, como que aquele projeto de Deus cumpriria tão brilhantemente na vida dele? Então é aí que está uma chave para nós aprendermos e pegarmos ela. Em que sentido? No sentido de não acharmos que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida é promovida pelo diabo e Satanás está triunfando sobre isso. Isso. Não está. Existem alguns momentos que Deus vai permitir tais coisas acontecerem na nossa vida para nos moldar para um projeto maior onde o nome do Senhor é glorificado. E isso, dentro desse processo, vai estar trabalhando dentro de nós o quê? As nossas ansiedades, as nossas limitações. É claro que essas limitações a gente vai entender que nós precisamos ter submissão à vontade de Deus. Vai trabalhar nesse contexto todo. E algo muito extraordinário que eu vejo na vida de José é a fidelidade de José. E é isso que os crentes vão alcançar quando a glória de Deus voltar, o arrebatamento de Deus, Jesus vier. É a fidelidade. Guarde isso. É a fidelidade, o seu comprometimento com Deus que vai te dar acesso aos céus. Vou pegar um gancho nessa última palavra sobre a fidelidade. Sim. Nós vamos pular para a Ana agora. Boa. Tem muito exemplo aqui. Eu coloquei 11. Só 11, né? Mas só 11. Tem mais. Tem Moisés, tem Josué, tem Ana. Vamos lá para Ana. A respeito da fidelidade, uma mulher perseverante, né? Isso. Olha o que Ana queria. Ana queria ser mãe. Simples, né? Simples. A atualidade é simples. Mas grande coisa, ela queria ser mãe? Ela queria ser mãe e ela tinha marido. Mais simples ainda. Era fácil resolver isso. Muito fácil resolver. E a Bíblia diz que o marido dela amava ela. Mais fácil ainda. Mais fácil ainda, né? Porém, o seu organismo não estava preparado para receber uma criança. Era fechado.
E ela foi orar a Deus, foi pedir a Deus. E quando ela pede para Deus esse milagre, que ela queria apenas ter o prazer de ser mãe. Irmão Eduardo, naquela época não existiam os exames que nós temos hoje. Isso. A junta médica para poder preparar tudo, para fazer um tratamento para tirar a esterilidade dela. Agora eu pergunto, o tema é esperança. Como aquela esperança foi desenvolvida no coração de Ana? Ela não tinha remédio, não tinha tratamento, não tinha nada. Ela só tinha uma única coisa, confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar no Senhor. E ela confiou. E a recompensa dela em confiar em Deus foi o quê? Que Deus deu a ela. E a gratidão dela de receber, depois de ter colocado a esperança no futuro, e esse futuro um dia chegou na vida dela, Samuel, agora ela pega Samuel e ela dedica Samuel a Deus. Aleluia. Fidelidade, né? Isso é tremendo. Foi completamente fiel. Palavras de Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus não tomou Samuel dela, ela ofereceu. Por quê? Ela falou assim, foi Deus que me deu, agora serve a Deus também. Vai fazer o serviço de Deus. E nós vemos quem foi Samuel. Ela cumpriu a oração dela, Sim. né? Foi isso que ela fez. Bom, Marcelo, vamos caminhar aqui? Sim. Vamos lá para Ruth, sobre a fidelidade. Fidelidade durante a adversidade. É onde nós precisamos aprender. Porque a gente vê que em meio às adversidades, nós deixamos de ser fiéis. Em meio às adversidades, nós falhamos. Sim. E aqui nós temos um belo de um exemplo. O exemplo de Ruth é algo fantástico. Uma mulher que não fazia parte da linhagem da promessa. Começa aí. Ela não tinha. Retrocede ao começo, né? Eu e você, nós não fazemos parte. Não tinha possibilidade, ela não tinha acesso. Pelos padrões assim estabelecidos naquela época, ela não tinha acesso. Uma mulher moabita. Enfrentou várias provações em sua vida. Após a morte do seu marido, ficou totalmente desamparada. E se não é um parente lá na frente, depois de um certo tempo, através da sua sogra, de resgatá-la, ela recebe essa bênção de Deus. Mas só que essa mulher, Ruth, é muito interessante que foi uma mulher que não era da linhagem de Israel, mas foi uma mulher que aprendeu com o exemplo. Ela aprendeu com o exemplo da sogra, o Deus que a sogra servia. Apesar da sogra também ter os seus altos e baixos. Claramente, vai dizer até mesmo que Noemi, quando volta para a terra de Belém, ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que eu estou com a minha vida amargada. Ou seja, eu quero que vocês me vejam de uma outra forma, eu estou triste. Conhece gente assim? Aquela pessoa, estou triste. Mas em nenhum momento ela conseguia olhar para isso, né? Porém, Ruth aprendendo, mas Ruth tirando aquelas lições, olhando para a sogra, talvez olhando assim, é só um estado, é só um momento, vai passar. E essa mulher, a Ruth, ela foi uma mulher tão agraciada por Deus, não fazia parte do plano, mas se tornou parte do plano, ao ponto dela fazer o Senhor Jesus vir da linhagem dela. Não, isso é coisa tremenda. Linhagem de Davi. Meu Deus do céu, que presente. Deus deu um presente para ela de ser aceita na linhagem e de ser também parte da genealogia de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, meu irmão. Então, vamos dizer, será que Ruth naquela época imaginava o presente que ela receberia no futuro? Jamais. De maneira nenhuma. Então, eu falo para você, continue esperando em Cristo, continue firmado nele como âncora da alma. Essa esperança tem que ficar firmada em Cristo. Porque nós não sabemos o que nos está preparado. E é algo maravilhoso. Amém. Bom, Marcelo, agora vamos retroceder um pouquinho no seu material. Vamos Sim. voltar lá para Paulo. Paulo e a perseverança do Evangelho. O quinto que o senhor tinha colocado aí na sua escala. Sim, vamos lá. Nós estamos quase finalizando. Eu fui alternando aqui. E agora eu deixei esse de Paulo porque o senhor colocou aqui bem claramente, né? Paulo e a perseverança do Evangelho. Que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Perseverando nesse Evangelho. Vamos falar um pouquinho de Paulo agora. O apóstolo Paulo foi um missionário incansável. Incansável.
Ah, mas Marcelo, então quer dizer então que Paulo não parava? Não, Paulo ele tinha um cansaço físico normal, mas só que a estratégia, o alvo dele, ele não perdeu o foco dele. Em meio às dores e perseguição, esse apóstolo ele foi firmemente proclamando o evangelho. Não era um homem apenas de abrir igreja, mas de cuidar das igrejas. Foi um homem que nos ensinou, estando livre, estando preso, estando bem ou mal, continuou falando do evangelho. Algo que é extraordinário na vida de Paulo, que antes da conversão, Saulo, assim chamado, ele era um defensor dos princípios que ele acreditava na questão de Deus. Agora, nos princípios que ele acreditava, quando ele passa a ser Jesus, passa a se converter em Jesus, ele passa a ser domado por Cristo. E como domado por Cristo, Cristo começa a ensinar a ele princípios, e aqueles princípios, ele começa a desconstruir o velho Paulo. Isso. E desconstruindo esse velho Paulo, começa a nascer um novo Paulo, e esse novo Paulo agora em Cristo. Esse novo Paulo em Cristo, o que é a diferença? Paulo em Cristo, hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala a respeito disso, Paulo também está dizendo assim, se é Cristo que vive em mim, eu preciso aprender que Cristo, como ovelha muda, ele foi para o matador, não abriu sua boca. Isaías. Como Cristo, se Cristo habita em mim, quando ele foi caluniado, cuspido, esbofeteado, ele não esboçou reação nenhuma. Ele suportou a afronta. Preso a um cárcere e ainda louvava o nome do Senhor. Então, Paulo, o que ele queria fazer? Ele queria dignificar o nome de Cristo através da sua vida. Como? Vivendo para a glória de Deus. Perseverando no Evangelho. Perseverando nisso. E quando o Senhor falou que ele abrindo igrejas, quando nós estamos falando abrindo igreja, ou seja, é evangelizando Sim. novas pessoas. Evangelizando homens e mulheres, instruindo-os no caminho da salvação e, ao mesmo tempo, instruindo essas pessoas, auxiliando no cuidado. Sim. No cuidado o quê? Tanto físico, mas o maior que é o espiritual. Exatamente. É interessante que a perseverança de Paulo, ela refletia ali uma mudança interna. Paulo, ele tinha que ser exemplo. Não apenas um grande pregador. Ele tinha que ser exemplo. Então, ele vai refletir essa mudança interna e através dessa mudança interna, meu Eduardo, que acontece na nossa vida, isso é uma inspiração para outras pessoas também. Correto. E Paulo fez isso. Por isso que ele é o grande missionário. Depois de Jesus é o maior de todos. E ele incentivava essas pessoas e nessa missão da evangelização. Se não fosse o apóstolo Paulo evangelizando a Ásia e dali por diante, esse evangelho que nós conhecemos hoje, as cartas paulinas, nós vamos ver que em determinados momentos Paulo não estava nem presente naquelas cidades. Paulo estava preso, mandando cartas. Então, como preso, ele falou assim, eu vou morrer a qualquer momento aqui mesmo, não adianta eu mandar nada. Não, mas ele insistia, porque ele queria promover aquilo que estava dentro dele. Mesmo preso, Paulo estava fazendo o quê? Esperando em Deus. Perseverando, né? Perseverando. E agora, para a gente quase que fechar essa nossa videoaula aqui, sim, vamos falar do último que você colocou aí. Esse é o melhor de todos. Jesus perseverou e nos salvou. Amém. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pessoa bendita de Jesus. Esse aqui é a referência de nós todos. Nós precisamos entender que não há maior exemplo de perseverança do que Jesus. Não há. Ninguém está acima dele, tampouco empatando ou próximo daquilo que ele fez. Ele é superior em tudo. E eu coloquei aqui que ele perseverou e venceu quem? A morte. Interessante que no Getsemane, Jesus, ele vai naquele momento, homem e Deus, mas o momento que ele pesa realmente o tamanho da afronta que ele viria a sofrer. Ele ora a Deus e fala assim, Senhor, se for possível, aparte de mim esse cálice. Se for possível. Porém, todavia, seja feita a tua vontade. E por que que Jesus orou nesse sentido com essas palavras? Se ele abandona o ministério ali, nem eu, nem o Senhor nessa live, nem o Senhor estão escutando a gente, nós estaríamos cultuando a Deus.
porque foi através da insistência, da perseverança, da submissão, da obediência, e ele sabia que existia um plano estabelecido para o futuro de alguns no passado, para aqueles no momento que ele estava vivo lá, o momento presente, hoje para os momentos vindouros que seríamos nós. Tudo isso ele fez por nós. E algo extraordinário que Jesus, ele enfrentou a cruz, lugar de humilhação, de condenação. Ele suportou. Suportou ela. Suportou ela. Suportou humilhação, rejeição, traição, tortura. Irmãos, isso é muito sério. Então, por meio dessa ressurreição dele, ele veio e venceu a morte. Louvado seja Deus. E o que aconteceu com tudo isso? O resgate da nossa vida. Então, nós somos resgatados através desse tremendo ministério de Jesus. Jesus enfrentou a adversidade com coragem e determinação mesmo diante da cruz. Qual é o exemplo para nós hoje? Nós precisamos também enfrentar as adversidades da vida com coragem e determinação. Graças ao bom Deus, à misericórdia do Senhor, que nós não somos uma igreja perseguida, afrontada no Brasil de uma forma ferrenha, mas de uma forma política. Nós estamos vendo aí alguns meios que estão tentando. Alguns movimentos, né? Alguns movimentos. E qual é a nossa posição? Abandonar, correr, largar tudo ou enfrentarmos isso? Nós precisamos começar a ter essa sensibilidade e esse discernimento, que nós também temos um papel de, como representantes da igreja. Posicionamento, né? Posicionarmos, exatamente. Por quê? Porque nós temos um exemplo. Quem é? Jesus. Jesus confiou na vontade do Pai. Maravilhoso, né? Irmão Marcelo, estamos já caminhando para o final. Sim. O senhor se lembra o endereço da congregação? Rua Trajano Dias Cardoso, número 10, Parque Três Marias. Calma aí, vamos falar bem devagar agora, mas antes de falar, convida aquele nosso amigo ouvinte ali a participar de um culto com o senhor ali, com toda a igreja, com o pastor Márcio, sua esposa e toda a equipe de obreiro ali, participar de uma EBD, um culto de oração, um culto de Santa Ceia. Convida ele para estar com você. Amém. Fica à vontade, usa o espaço. Que bom, que bom. É muito bom ter você aqui com a gente, estudando a palavra do Senhor, mas eu quero fazer um convite todo especial a você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que você que nos assiste, que nos acompanha. Nós temos trabalho na nossa igreja, ali no Parque Três Marias 1, com o nosso pastor Márcio, aos domingos, às 18 horas aos domingos. Às segundas-feiras nós temos nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E na quarta-feira nosso culto público às 19h30. Também aos domingos nós temos nossa escola bíblica dominical, essa que nós fazemos parte. Amém. E graças a Deus por isso. Você é nosso convidado para estar ali conosco, participando de uma das nossas aulas. Temos ali classe para várias idades, desde a criança até o ancião. E querendo Deus e o Senhor dando essa oportunidade, vai lá fazer uma visita para nós, cultuar a Deus juntamente conosco, será um grande prazer. Amém? Deus abençoe vocês. E se caso não for possível estar na nossa igreja, seja a bênção onde o Senhor te plantou. Amém, queridos. Vocês estão vendo? Tem 2 livretos aqui sobre a nossa mesa, né? O irmão Marcelo ele trouxe esses livros aqui, que auxiliou ele nos seus estudos. Irmão Marcelo, fica à vontade, apresente os livros para nós aí. Esse livro de hermenêutica ele é muito importante para que nós possamos fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Principalmente nós, professores. Precisamos entender bem para poder ensinarmos bem. E é interessante esse livrinho aqui, eu comprei quando eu estava fazendo teologia, bem pequenininho, mas ele dá bastante métodos para nós analisarmos os textos sagrados, para podermos aplicar uma interpretação correta. Agora, esse próximo livro aqui, é do nosso Tiago Rosas, irmão evangelista Tiago Rosas, Reflexões Contundentes sobre a Escola Bíblica Dominical. É interessante que esse livro aqui, ele vai falar que a Escola Bíblica Dominical, ela é a roda dos esclarecedores. Que maravilha. Não é esclarecedores, não. Entenda bem. Entenda bem. Ele fala sobre a roda dos esclarecedores. Quando você vem para a Escola Bíblica Dominical, você aprende, você esclarece, você tira dúvida. E ele fala que não existe órgão maior na igreja do que a Escola Bíblica Dominical. Então, esse livro aqui é um livro que eu indico, recomendo, e eu estou lendo ainda, porque o conteúdo dele é muito bom. Ele fala a respeito aqui também da história da Escola Bíblica Dominical. Ele também vai falar a respeito do professor vocacionado ou professor de ocasião. Você sabe o que é isso? Talvez você tenha aí na sua igreja. O professor que é vocacionado é aquele que gosta de ler a palavra, que gosta da palavra. Mas talvez você tenha aquele professor que ele trabalha
fortemente na área da música ou outro departamento, mas ele está emprestado para a escola dominical para poder suprir uma necessidade aí da sua igreja. Então, esse professor talvez seja um professor de ocasião e não de vocação. Então, é um livro que ele dá bastante diretrizes para nós, professores, e também para o superintendente da escola bíblica dominical. Que maravilha, queridos. Estamos chegando ao término de mais uma lição, né? Lição de número 12, caminhando já para a reta final desse trimestre, irmãos. Semana que vem, lição de número 13, vai estar conosco, participando da lição de número 13, nosso evangelista, irmão Gerson, aí da pregação da Chácara Silvestre, vai ser bênção aqui. Irmão Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Grato pelo seu apoio, sua colaboração. Leva um abraço para a esposa, para as filhas. Que Deus abençoe. Um abraço para o pastor Márcio ali também. Amém. O irmão Ralph, o diácono irmão Ralph, vai lá justamente com o irmão lá. Sim. E os demais obreiros, amém? Amém. Benedito Matos. Sim. Falei, não, ele vai puxar minha orelha depois, esqueci do Benedito, vai puxar minha orelha. Nós costumamos falar com o irmão Benedito Matos, ele está emprestado para vocês lá, viu? Que bom. Porque ele é a propriedade exclusiva do ministério, ele não tem reação fixa. É verdade. Ele está sempre rodando para as nossas pregações, mas é um irmão, um evangelista abençoado, pastor, mesmo. né? Sim. É um homem de Deus cheio de graça. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Comentamos hoje da lição de número 12 e te espero, hein? Te aguardo para a lição de número 13, que é a semana que vem. Já estaremos iniciando o terceiro trimestre de 2024. Beijo no seu coração, fique com Deus, uma excelente semana.